Vamos voltar a conversar com o Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional. Mais detalhes, Fabrício. A gente vai acompanhar agora, Martos, imagens ao vivo de venezuelanos comemorando ao redor do mundo essa captura de Nicolás Maduro que aconteceu na madrugada de hoje em Caracas, capital da Venezuela. Essas imagens que a gente acompanha são de Santiago, no Chile. Neste momento, muitos venezuelanos, a professora Carolina Pedroso falava aqui da grande presença de venezuelanos no território chileno. O número, de fato, disparou nos últimos anos, desde a intensificação da crise econômica no governo já de Nicolás Maduro. Isso tem acontecido desde 2017, um aumento significativo, inclusive, de imigrantes venezuelanos no Chile. Hoje já bate ali entre 400 e 500 mil venezuelanos vivendo no Chile, muitos deles que vêm pelo Peru, vão por via terrestre para o país. Há, inclusive, a proposta do presidente eleito, José Antônio Cast, de erguer um muro na fronteira norte do país, ali entre o Peru e a Bolívia, para evitar a entrada de novos imigrantes ilegais. A gente não sabe ainda quantas pessoas devem sair da Venezuela ou voltar à Venezuela após a saída de Nicolás Maduro do poder. Esse é um tema para a gente aprofundar aqui nas próximas semanas, porque, de fato, deve haver uma movimentação bastante intensa de pessoas, sejam aquelas temerosas da situação do país a nível de segurança, sejam aquelas mais esperançosas com uma reestruturação da Venezuela. Não à toa a gente falou aqui há pouco da nota do governo do estado de Roraima, né? Roraima compartilha uma grande fronteira com a Venezuela. A cidade de Pacaraima recebeu um fluxo muito grande de imigrantes venezuelanos nos últimos anos. Tem buscado atender essas pessoas da melhor forma possível. O Exército, nesse momento, não fala em intensificação da presença de tropas na zona de fronteira, mas é claro que isso vai merecer bastante atenção a depender de como essa situação avança. Essas são imagens, então, da região central de Santiago, capital do Chile, com muitos venezuelanos na rua comemorando a prisão, a captura de Nicolás Maduro pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A gente tem também imagens da Flórida, lá nos Estados Unidos, estado do Eliseu Caetano, nosso correspondente. Também uma grande movimentação de pessoas nas ruas da Flórida, que é o estado, agora sim, imagens ao vivo da Flórida, um estado que tem uma presença muito grande, é muito conhecido pela sua ligação com a comunidade latina, de imigrantes de diversos países, não apenas da Venezuela, mas diversos países. Cuba, El Salvador, Honduras, México, enfim, a Colômbia também aqui na América do Sul. E essas são imagens de venezuelanos na Flórida nesse momento. Flórida, que é o estado que abriga hoje Juan Guaidó, ex-autoproclamado presidente da Venezuela. A gente lembra que Juan Guaidó disputou eleições com Nicolás Maduro, contra Nicolás Maduro, melhor dizendo, na década passada. E em 2019, janeiro de 2019, ele se autoproclamou presidente venezuelano. Isso gerou uma grande crise na Venezuela, principalmente com a comunidade internacional, porque muitos países estrangeiros, incluindo os Estados Unidos, naquele momento, e o Brasil também, autorizaram essa assunção de Juan Guaidó ao poder. Ele se auto-intitulando presidente interino da Venezuela, e os países da comunidade internacional, grande parte deles, acabaram aceitando essa designação, entregaram reservas de dinheiro venezuelano que estavam no exterior para Juan Guaidó. Isso gerou uma grande repercussão, criou-se uma grande crise. Fato é que Guaidó nunca assumiu o poder na Venezuela de fato, nunca comandou a Venezuela de fato, e em dezembro de 2022 teve a destituição, digamos assim, oficializada pela oposição lá na Venezuela, como seu líder, aliás, deixando esse cargo de
presidente interino, vamos dizer assim, de líder da oposição no finalzinho de 2022. Depois disso, ele acabou, de fato, se mudando para os Estados Unidos. Ele vive em Miami, mas é um nome que é hoje uma carta fora do baralho, muito diferente do que foi na década passada, quando Juan Guaidó era visto como o principal nome da oposição venezuelana, mais ou menos como hoje é Maria Corina Machado. A gente tem aguardado posições de líderes aqui da América do Sul. Javier Milei já se posicionou, está muito contente, o presidente argentino, com essa prisão de Nicolás Maduro, ele que é um grande crítico da ditadura venezuelana, da esquerda em geral. A gente conhece o posicionamento de Javier Milei. Quem se manifestou durante a manhã de hoje foi o presidente do Equador, Daniel Noboa, país que hoje vive a mais grave crise de violência da história, considerado o país mais inseguro da América Latina neste momento, mais violento da América Latina, e ele disse o seguinte pelo X, o antigo Twitter, abre aspas, a todos os criminosos narco-chavistas chega a sua hora, a sua estrutura terminará de cair em todo o continente. E aí ele menciona Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez e diz, também o povo venezuelano, e diz, é o momento de recuperar o seu país, vocês têm um aliado no Equador. Maria Corina Machado, que venceu o Prêmio Nobel da Paz justamente por conta do seu enfrentamento ao governo venezuelano, não se manifestou oficialmente até o momento. Porém, a coalizão que envolve Maria Corina Machado, que é o Comando Venezuela, tem compartilhado muitas publicações de apoio a essa prisão, a essa operação que envolveu a captura de Nicolás Maduro, incluindo a comemoração dessa operação dos Estados Unidos. Esse que é um tema que tem sido muito contestado. Quando saiu a vitória de Maria Corina Machado no Nobel da Paz, no finalzinho de 2025, muitas lideranças internacionais, muitos políticos questionaram se de fato ela poderia vencer esse prêmio, já que ela defendia uma intervenção norte-americana no seu próprio país. E isso poderia gerar casualidades, civis mortos, enfim, uma situação que é sempre muito delicada e que, na visão destes críticos, não defende de fato a paz, e sim apenas a troca de poder. Ela ainda não se manifestou. Edmundo Gonzalez, candidato à presidência da Venezuela em 2025, também não se manifestou até o momento. A gente aguarda essas manifestações, até porque há dúvidas do que irá acontecer com o governo venezuelano daqui para frente. Se a vice-presidente vai permanecer no cargo, e essa que é a grande questão, Delcy Rodrigues, porque o governo venezuelano tem dito que vai resistir, o exército tem dito que vai resistir, mas não se sabe então se os Estados Unidos vão prosseguir com operações até a retirada de toda a estrutura chavista, ou se, e aí colocariam no governo, por exemplo, Maria Corina Machado ou algum líder da oposição, ou o que de fato vai acontecer, se vai haver a convocação de eleições. É um cenário de bastante dúvida nesse momento, apesar de toda a comemoração de venezuelanos ao redor do mundo. Essas imagens que nós acompanhamos agora ao vivo de Santiago, a capital do Chile, que concentra uma grande comunidade venezuelana. Matos, Patrícia. Ainda falando sobre esse cenário internacional e sobre esse ataque aí dos Estados Unidos à Venezuela, a gente recebe agora José Niemeyer, cientista político e especialista em relações internacionais do IBMEC, do Rio de Janeiro. Bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite aqui hoje ao Jornal da Manhã. Oi, Patrícia, feliz ano novo a você, ao assinante da Jovem Pan, as equipes. Prazer estar com você aqui. Obrigada para o senhor também. Bom, a gente viu aí a comemoração em duas cidades, né, pelo menos em Santiago e também na Flórida, venezuelanos, né, que fugiram do país desde que quando começou a decadência, ali, essa crise humanitária, econômica e política no país, né? Mas ainda há muito que se percorrer, né? Há muitas dúvidas do que vem pela frente. Ainda é possível, já que o Exército fala que não vai ceder, ainda tem essa transição, ainda é possível ter uma reação venezuelana a esse ataque dos Estados Unidos e tomar o poder para si ou não? Agora é uma questão de tempo para que essa transição ocorra.
Olha, Patrícia, é importante deixar claro, né, quais são os conceitos envolvidos na nossa análise, que devem ser envolvidos na nossa análise. O primeiro conceito é o conceito de política doméstica venezuelana. A política doméstica venezuelana, há muito tempo, vem sendo tratada de maneira ditatorial pelo presidente Maduro, né? É um governo ditatorial, é um governo que cerceia a oposição, persegue opositores, se utiliza do serviço secreto como polícia secreta para perseguir facções de opositores. Ele, ao mesmo tempo, é um governo muito ruim do ponto de vista administrativo, macroeconômico. As políticas sociais só fazem aumentar a inflação. O salário mínimo na Venezuela é $5. Quer dizer, a economia está em frangalhos na Venezuela. Então, do ponto de vista interno, é um governo muito fraco, o governo de Maduro, né? Muito fraco e ditatorial. É um governo antidemocrático, fraudou as últimas eleições, há quase uma certeza da fraude nas eleições. Agora, um outro conceito é soberania. E do ponto de vista do conceito de soberania, e eu não relativizo soberania, soberania é um conceito dado, não pode se adjetivar soberania. Do ponto de vista da soberania, houve uma ação ilegal dos Estados Unidos de ataque a um país soberano e independente que não havia atacado os Estados Unidos da América. O presidente Trump alegar que a Venezuela participa das rotas do narcotráfico internacional, fornecendo drogas para a sociedade norte-americana, e que Maduro é o líder dessa organização, isso não é prova, não é motivo para você organizar uma ação militar contra um país soberano e independente, sequestrar o presidente da República, levá-lo, me parece, para algum território aliado aos Estados Unidos ou para o próprio território norte-americano e julgá-lo lá. Essa é uma ação ilegal do ponto de vista do direito internacional e do ponto de vista do que nós conhecemos por soberania, né? Então, para começar, eu acho que a gente tem que deixar claro esses dois ambientes. Um governo muito ruim e ditatorial na Venezuela e uma ação ilegal dos Estados Unidos contra o direito internacional e contra a soberania dos países. Porque o sistema internacional, Patrícia, ele funciona a partir de padrões. Né? Dos quase 200 estados que formam o sistema internacional, eles têm que proceder a partir de um padrão. Se o padrão começa a ser a invasão de um país por outros países ou por outro país, como é o caso da guerra na Ucrânia, como é o caso da questão, muitas vezes, entre Israel e o mundo árabe, muitas vezes Israel sendo invadido, como foi pelo Hamas, na ação que nós conhecemos bem, uma tentativa de anexação de Taiwan pela China, e agora uma ação real de invasão de um país soberano e independente que é a Venezuela por forças estrangeiras, no caso Força Armada Norte-Americana, mesmo que uma ação muito específica, comandada por grupos de inteligência e grupos que são treinados para isso, né? Mas houve bombardeios, né? Houve ataques à infraestrutura militar venezuelana, ataques a portos. Então, isso você começa a questionar o conceito de soberania, aí nós partimos para o que nós chamamos de um contexto de anarquia do sistema internacional, que é muito grave para todos os países, inclusive para o Brasil. Bom dia, professor. É aquela história, né? Quem pode mais chora menos. Então começa a ver, como o senhor falou, a sequência Rússia, Ucrânia, agora Estados Unidos e a Venezuela. E agora, professor, eu queria que o senhor analisasse toda essa máquina ditatorial que foi criada. Claro que a gente observa que muitas pessoas estão comemorando a saída do ditador, como o senhor colocou, né? É um atentado à soberania, evidentemente, do país. Mas, de qualquer forma, toda essa alegria, professor, a gente imagina que ao longo dessas décadas nós tivemos aí uma máquina que aumentou o número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Maduro tinha todo o apoio da justiça, a questão também, ele promoveu muitos generais jovens, então ele tinha um controle também militar. Quer dizer, e a economia, uma total desindustrialização. É um pós aí muito difícil também, né, professor? Muito difícil, porque você pode ter um descontrole na política interna venezuelana. Os grupos, as facções que formam oposição a Maduro podem se posicionar agora, nesse momento, forçando um processo, por exemplo, de novas eleições. O governo, desde Chávez, passando por Maduro, é um governo que conta com mais ou menos 1 milhão de milicianos armados que fazem tudo aquilo que o governo de Maduro
ordena, é um Estado policial, os policial e militar, os militares dominam a máquina pública na Venezuela. Então você pode ter, sim, a partir de uma posição mais radical da oposição em buscar uma mudança mais profunda na política venezuelana, você pode ter um processo de guerra civil, você pode ter um processo de confrontação entre aqueles que são aliados a Maduro e os membros da oposição. Me preocupa muito, tanto que essas cenas que vocês estão passando, se não estou enganado, vocês mencionaram, é no Chile, né? Isso não é na Venezuela, porque acho que se isso estivesse ocorrendo na Venezuela neste momento, os grupos pró-Maduro já estariam posicionados confrontando essas pessoas. Vocês mencionaram aqui, essas cenas são do Chile, não é isso? É isso mesmo, professor. Essas cenas são de Santiago, no Chile. A gente também mostrou algumas nos Estados Unidos e, inclusive, as informações que a gente tem que em Caracas não tem esse tipo de comemoração e as pessoas têm receio, inclusive, né, de colocarem ali nas redes sociais ou qualquer coisa para não receber retaliação ainda neste momento. José Niemeyer, cientista político e especialista em relações internacionais, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço a vocês e o assinante da Jovem Pan.